Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, feliz de estar com vocês, participando de mais um webinar do Hub da Gestão. Muito obrigado pela presença de vocês, nos apoiando em mais um evento em que nós trazemos novamente como assunto o metaverso, que faz parte de uma trilogia que nós estamos apresentando a todos vocês. Essa trilogia começou com o tema O que devemos saber do metaverso. Hoje, nós vamos estar abordando o que foi feito no mundo metaverso e, numa situação futura, dando um pequeno spoiler para vocês, a gente vai estar falando do futuro e das oportunidades de negócio que o metaverso pode estar proporcionando para todos nós. A gente está procurando, com isso, trazer o máximo de informações para tomada de decisões ou visualização de oportunidades no mundo de negócio. E espero que a gente esteja sendo extremamente útil para todos vocês. Agora, eu vou estar chamando o Thomas, que vai dar algumas orientações necessárias aí ao longo do nosso evento. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, pessoal, só para a gente deixar a questão do webinar um pouco mais fluido, de uma forma mais direta, né? Então, vocês podem fazer perguntas direto para os palestrantes, através dessa ferramenta aqui, Q&A, que seriam Questions and Answers, que seriam perguntas e respostas, né? Então, vocês podem utilizar este campo aqui para vocês realizar as perguntas direto para os palestrantes. Se vocês tiverem algum insight, alguma coisa assim que surgiu na hora, clica nesse botão, coloque a sua pergunta e vai ser encaminhado para eles, que aí durante o webinar vai ser feita a resolução dessas perguntas, tá? Geralmente tem esse bate-papo, só que esse bate-papo ele aparece mais para todos, então é uma forma só de comunicação. Se for fazer perguntas mesmo, utilize essa ferramenta. E também no final deste webinar, vai ter uma pesquisa de satisfação, que é uma forma que a gente para conseguir saber a opinião de vocês, se precisa melhorar algum ponto, né, durante esse webinar, então algo bem específico para a gente entender melhor o nosso público, né? E também a gente conseguir melhorar mais ainda os nossos webinars, trazer mais assuntos para os próximos, tá bom? Legal. Obrigado, Thomas. Agora eu vou estar apresentando para vocês um slide que, para nós, do Hub da Gestão, é extremamente importante, porque ele apresenta as empresas que são patrocinadoras e parceiras nossas dentro desse nosso propósito de trazer o melhor da informação de gestão para as empresas de médio porte e pequeno porte. E o nosso propósito seria impossível sem contar com esses nossos patrocinadores e os nossos parceiros. Entre eles estão a Britec, que é uma fintech nacional que hoje já ocupa espaço em 22 países, a Leveros, que é top em venda de ar-condicionado de todas as marcas no Brasil e em energia solar, uma associação ligada a ex-alunos da GV, que diz respeito à Advisor Council Team, consultoria também para médias e pequenas empresas, Estúdio Fiscal, com uma empresa do Rio Grande do Sul, que tem mais de 6 mil clientes dentro da atuação dela, Agência M, com projeção nacional também em marketing digital, e a Stex, uma consultoria especializada em desenvolvimento empresarial. Em nome do Hub da Gestão, agradeço a todos eles para estarem deixando a gente em pé, praticando aquilo que a gente quer fazer e para atingir o nosso propósito. Obrigado, Thomas. Agora, vamos só fazer uma breve apresentação. Eu vou me apresentar. Eu sou o fundador do Hub da Gestão. Eu tenho um prazer enorme de estar com vocês, de estar participando de todo o nosso esforço, junto com mais 6 colaboradores, que são membros também do Hub da Gestão. A gente cria o conteúdo, a gente define aquilo que é importante dentro de uma visão de gestão de mercado, e isso me deixa extremamente honrado de poder criar esse fórum, que é totalmente gratuito, é uma iniciativa filantrópica, que eu espero que seja útil para todos vocês. Então, em cima disso, eu só gostaria de fazer um comentário sobre o webinar de hoje, que vai sair um pouco do nosso padrão, que normalmente é de perguntas e respostas e mais pesquisas para interagir com vocês. Hoje a gente vai trazendo uma série de vídeos em que vocês vão estar entrando no mundo do metaverso
e vão estar entendendo o que é o papel do avatar dentro desse contexto. E aí o Alessandro, mais uma vez, brilhantemente vai estar trazendo, fazendo o papel de condutor de vocês dentro desse novo mundo, que é o mundo do metaverso. Tá? Então, Alessandro, eu gostaria que você se apresentasse, e daí, na sequência, a gente começa efetivamente o nosso webinar. Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thomas. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou Alessandro Heringer Milagres, eu sou de tecnologia, né? Todo mundo deve imaginar. Comecei com TI desde que eu me conheço por gente, tenho 33 anos trabalhando com tecnologia. Atualmente, trabalho como Chief Metaverse Officer da cidade de Matarazzo, que pretendemos construir um mundo novo pensando em sustentabilidade, em escala digital, e para atingir esse objetivo de tudo isso que é o metaverso. Mas é isso. Legal, obrigado, Alessandro. Deu uma truncadinha aí, mas eu acho que o principal deu para ouvir. Então, agora vamos estar começando, e vamos começar através de uma primeira pesquisa, em que a pergunta dessa pesquisa é: você já viu algum vídeo ligado ao conceito metaverso? E aí aparecem 4 opções que eu gostaria que cada um de vocês optasse por uma delas, tá? Só para a gente ter uma visão de como que vocês se inserem dentro desse contexto. E aí é só clicar na opção, tá? Muito bem, já temos as respostas. E aí, considerando sempre pelo maior grau de pontuação, 36% falaram que já viram até 3 vídeos, pode ser de 1 a 3, mas já viram alguma coisa nesse sentido. 27% já viram mais de 3 vídeos, esses daí são as pessoas que já são assim quase professores de metaverso, tá? Aí temos mais 18% que nunca viram, mas já ouviram falar, ou mais 18% que nunca viram efetivamente. E aí eu trago, dentro dessa visão, trago para o Alessandro a seguinte pergunta: quais os segmentos mais atuantes no mundo de metaverso atualmente? Vamos lá. Essa pergunta é boa porque define muito bem o que a gente quer chegar, né? Como o metaverso nasceu muito no meio de games e é uma comunidade muito forte que realmente gosta de tecnologia, quer coisas diferentes, quer coisa nova, isso está muito forte, como a gente falou na palestra passada, em games. E aí eu trouxe uma ideia, para quem não sabe, para quem nunca viu, que pode parecer absurda, mas hoje em dia, eu vou mostrar aqui no videozinho, hoje em dia é muito normal e comum alguns artistas lançarem seus clipes e alguns filmes lançarem seus trailers, lançarem premieres no metaverso. Aqui é um clipe do Travis Scott, que é e aqui ele está lançando. Alessandro, está truncando um pouco o teu áudio, Alessandro. Tá, eu vou diminuir mais um pouco. E aqui é um clipe do Travis Scott. Esse clipe foi filmado no Fortnite e, evidentemente, ele lançou o clipe primeiramente no Fortnite. Todo mundo que participou desse clipe recebe um convite, né? Vai ter um evento, gravação do clipe do Travis Scott, e as pessoas, cada um vai para um ambiente, leva o seu avatar, como vocês podem ver, isso são pessoas, avatares,
que participaram da criação desse clipe. Então, é um mercado hoje que a gente não imagina o que é, mas é como se a MTV, né, na minha época, lá na década de 90, te chamasse para fazer um clipe. A sensação de imersão que essas pessoas têm é a mesma que esse sentido. O Travis Scott aí cantando a música dele e a galera lá dançando, se divertindo e fazendo parte da história desta canção, né, desse clipe. E assim, para vocês terem ideia, né, como que isso acontece, teve um show do DJ Marshmello, que eu nunca tinha ouvido falar dele, né? Desculpa a minha ignorância nessas novas canções, mas ele teve 10 milhões de pessoas simultâneos no Fortnite nesse evento deles. Esse do Travis Scott aqui deu só 3 milhões de pessoas simultâneas, não era muita gente, não era apenas 3 milhões. Mas é esse tipo de coisa que a gente começa a conceber, né? É que o metaverso nasceu nessa comunidade, da comunidade de games. As outras, que é hoje, né? A comunidade de games arrecada 3 vezes mais que a música e o cinema, para vocês terem uma ideia. E assim, já é comum para essas pessoas verem lançamentos de séries, de vídeos, participarem das séries, participarem das músicas, ter pesquisas de relacionamento dentro do metaverso. Então, não é nada de outro mundo. E, evidentemente, é um mercado que mais acelera, que mais cresce em cima disso. E aí, Alessandro, se eu entendi bem, isso daí a gente está falando de um segmento de lazer. Seria isso? É o de lazer que foi... Eu não sei se a gente classifica games como lazer, né? Eu acho que é algo até mais amplo, né? Porque, ao mesmo tempo que é lazer, ele se tornou um ambiente de profissionais, né? De profissionais igual eu, de tecnologia, de profissionais que são os jogadores profissionais, de profissionais da música, de profissionais do entretenimento. Mas se a gente definir no conceito nosso, né, de modelo mais tradicional, seria um mercado de lazer que hoje é o mais avançado em relação ao metaverso. Tá? E assim, dentro desse segmento de lazer, quais seriam alguns exemplos aí dentro daquilo que já foi feito? Os jogos, que a gente fala muito, né, que a gente acabou de falar, filmes que estão sendo feitos, séries, alguns serviços, né? Por exemplo, dentro do próprio jogo hoje, você tem uma categoria de serviços enorme, né? Você tem associado até a questão do mundo real. E quando a gente fala de serviços, é muito fácil entender, porque pode parecer meio não óbvio, mas as pessoas compram roupas que elas só podem usar naquele mundo. Elas ganham prêmios que só as pessoas daquele mundo podem ver. E isso tudo porque, em algum momento, elas acreditam que vão ter, por exemplo, igual um clipe aqui, ela vai estar com a roupa dela super descolada e que vai ser destaque no clipe de algum cantor famoso. Então, quando as pessoas falam assim, por que alguém compra um NFT? Por que alguém compra uma blusa? Por que alguém compra uma roupa que ela só pode usar naquele mundo? É meio sem sentido. O ideal fosse que eu pudesse levar essa roupa para outros metaversos. Realmente ela tem razão. É o ideal. Nós vamos chegar lá. A gente está resolvendo algumas questões técnicas para tal. Mas aqui um exemplo claro. Você vê um vídeo de um apresentador, um cantante aqui, que, claro, eles vão focar naquelas pessoinhas que têm uma roupa mais descolada, que tem uma vestimenta mais legal, e o clipe vai rolando, e esse clipe não passa apenas dentro do metaverso, ele vem para o nosso mundo real, né? Então, assim, é uma mistura de mídia que a gente começa a não entender aonde que é a delimitação disso, aonde que começa e termina um determinado assunto, sabe? É o que a tecnologia faz, né, gente? Ele cria uma mudança de status quo, né? É isso que a gente está
fazendo. E você citou um número aí, que é um número de 10 milhões, se eu entendi bem, de visualizações dentro daquilo que foi feito. E Na, aí, na, na em verdade, aqui, tese... ó, Ah, mais ou menos, olha só, esse vídeo que foi gravado, que é o clipe oficial, ele teve 180 milhões de views. Tá aqui. 180 milhões? Isso, está escrito aqui, ó, 180 milhões de views. Que Ele, loucura! simultaneamente, 3 milhões de avatares participaram da gravação dele. Ou Existiam seja, quer 3 dizer, num milhões. show você trouxe para dentro do entorno do show 3 milhões de pessoas, como se elas estivessem presentes assistindo ao próprio show, seria isso? Presentes, assistindo e participando, né? E Porque lembra participando. que isso aqui foi a gravação, né? Ele estava Gente, simultaneamente em vários locais, no Fortnite, em vários ambientes. Eles distribuíram essas pessoas em vários ambientes, com servidores, com a capacidade de cada servidor. E a gente já teve o recorde, é o do DJ Marshmello, que eu falei, que foram 10 milhões de pessoas. É considerado o maior show já exibido de participantes no planeta Terra, porque eles consideram que essas 10 milhões de pessoas estavam interagindo. Então, eles não consideram que era uma televisão, elas não estavam vendo, elas estavam participando. estavam E lá, aí eram né? 10 milhões de participantes De simultâneos. forma digital, mas estavam lá. Nossa, maravilhoso, Estavam. muito legal. E assim, a E gente aqui, falou um pouquinho aí no lado de lazer, tá? Você chegou até a falar um pouquinho de serviço, aí você me ferrou, porque serviço é uma pergunta que eu tinha preparado para você, mas vou repetir essa pergunta para você, tá? Mas aí, antes que você me ferre de novo, eu vou te perguntar, no segmento de comércio, o que foi feito já nesse sentido? o segmento de comércio, eu já falei um pedacinho, né, na questão do lazer dentro do próprio universo. É lógico, nós temos um problema muito sério para resolver hoje, que é eu tenho que levar minha roupa, o certo seria eu ter um avatar e esse avatar navegar pelo Fortnite, pelo MetaSpace, pelo Decentraland, pelo qualquer metaverso existente hoje. São vários, tá, gente? São mais de 10 mil metaversos que você tem, ou universos dentro do metaverso. E assim, o segmento de comércio, ele ficou muito forte a partir do momento que eu começo a vender coisas para aquela comunidade. Então, por exemplo, se eu entro dentro de um jogo e começo a vender armas, que as pessoas compram ou com dinheiro ou com o benefício do próprio game, de atingir objetivos, eu vou ganhando tal arma e tal, tem sentido pra caramba, porque eu vou usar aquela arma naquele jogo. Agora, e se eu começo a trazer coisas reais para dentro do metaverso? Aí você fala assim, ué, mas quem vai fazer coisas reais para dentro do metaverso? Bem, vamos a um exemplo muito legal. Existe o Fashion Week, que todo mundo deve saber, lá em Paris, em Nova York, aqui em São Paulo. Existe o Metaverso Fashion Week, que ele foi um evento ao vivo, em que vocês vão ver aqui, ó, aqui é um vídeo gravado sobre esse evento. Então, lá tinha as empresas, né, Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy, inclusive a Tommy inaugurou a loja dela nesse dia do evento do Metaverso. Existe uma avenida no Decentraland, que é muito famosa, que é a Avenida da Moda. É hoje o lugar mais caro do Decentraland, em que um pequeno pedacinho de terra vale algumas centenas de milhares de dólares. É caro mesmo. Quando eu falo uma loja dessa aqui, igual da Tommy aqui, ó, ou da Chanel, ela custou $500 milhão. E isso dentro do Meio metaverso, você fala, bilhão? $1 bilhão, é $500 milhões. Uma loja dessa custou só o terreno. Por quê? Porque os caras escolheram um terreno grande, de um tamanho relativamente... O tamanho define, além do tamanho, a quantidade de itens que você pode colocar nesse terreno. Então, ela custou um valor altíssimo. O Decentraland não é nada de outro mundo, como você pode ver, uma imagem relativamente infantilizada. É uma imagem boa, mas você tem metaversos melhores.
mas é onde as pessoas estão se envolvendo muito para a questão de moda, de teste de conceito. E aqui era a semana da Fashion Week, onde você pode ver que tem uns itens nas lojas e as pessoas iam lá vendo esses itens. Então, aqui a Harley Cates mostrando o item. Aí tem lá sobre aquela botinha, sobre aquela roupa, o detalhe daquela roupa. E você, além de poder comprar aquela roupa no mundo, e levar para o mundo físico, você pode também comprar ela e só usar no seu avatar. Como vocês podem ver aqui, a menininha que gravou o vídeo em questão, ela, a usuária aqui, ela era uma pessoa super descolada, tinha uma roupa muito bacana, e ela está navegando aí na semana da moda do Decentraland. Então, esse é um exemplo real do mundo que existe hoje. Ó. É igual um shopping, ela vai vendo, andando no shopping, vai ter o desfile, tem um momento aqui que aparece um desfile, que as modelos estão desfilando, e, cara, esse mundo já existe, esse mundo já está aqui. Não é nada anormal. Aqui você vê que ela interage com outros avatares, ó, usando lá a loja da Tommy que eu falei que foi $500 bilhão, foi essa loja aí nesse terreno. Aí você fala, cara, mas eu não estou entendendo nada, ela está andando muito rápido. É lógico, ela estava com óculos, ela só filmou ela em terceira pessoa, mas ela estava com óculos, ela vê isso tudo numa perspectiva bem diferente, uma perspectiva eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente essa perspectiva, mas ela está navegando aí e vendendo e comprando e usando roupas e avatares, comprando no mundo físico, comprando no mundo digital e navegando. E aí esse tipo de experiência que essa galera tá tendo nesse momento. E isso tem um preço inestimável. E olha, eu vou arriscar um comentário aqui, que assim, se alguém colocou em cima da mesa $500 milhões investindo nesse terreno metaverso, ele tem uma fé de retorno muito grande, ou seja, ele está fazendo uma aposta que é uma tendência extremamente forte e ele quer ter uma posição forte dentro dessa tendência. Né? A gente chama, Pedro, que no mercado existe os early assets, né? Você paga muito caro por isso. Que essas pessoas podem estar jogando dinheiro fora, podem. Mas existe uma questão aí de eu não posso deixar de participar disso. E essas empresas estão se posicionando dessa forma. E tem um outro lado de teste de mercado, né? Que para eles, muitas vezes, é muito caro produzir uma roupa, uma coleção inteira, e essa coleção não funcionar. Você fazer um carro e esse carro virar um fracasso. Eles gastam bilhões de dólares quando eles fazem isso. E o que eles estão usando? O metaverso está servindo de prévia para analisar o comportamento desse mundo novo que está sendo construído, esse mundo diferente que a galera ainda não está entendendo, e a relação dos jovens, das pessoas, com os produtos que eles estão gerando, né? Então, o metaverso acaba sendo um teste mais barato. Pode parecer muito 500 milhões, mas para mim, com certeza não é tanto dinheiro assim, né? A gente tem exemplos aqui de empresas que arrecadam isso em... cara, tem avatares aqui que o cara vende 10 tênis de $2 milhões num dia. Se ele vender 10 tênis de $2 milhões, ele arrecada naquele dia $20 milhões. Então, assim, e ele não vende só os 10 tênis, ele vende outras coisas. Então, você começa a entender que vale a pena. E tem também tênis de $10 que ele vende 2 milhões de tênis de $10. E aí, ele vendendo 2 milhões de tênis de $10, ele arrecada os 20 milhões. Então, assim, é uma relação matemática que precisamos rever alguns conceitos nossos pessoais do que é isso aqui, do que pode se tornar isso aqui. E nem a galera sabe o que é ainda, tá? Muita gente pode estar jogando dinheiro fora. A grande pergunta que eu dava para mim assim, Alessandro, qual é o principal metaverso? Se eu fosse investir, aonde que eu iria? Eu falei, cara, se eu soubesse essa resposta, ela valeria umas centenas de bilhões de dólares. Porque eu ia chegar para todas as empresas e falar assim, cara, invista em tal metaverso.
que é um grande problema hoje, né? A gente tem centenas de metaversos, até milhares, e a gente não tem a mínima ideia de qual deles vai vingar, a não ser o seguinte, cara, esse daqui tem um cheiro que está todo mundo indo para esse, mas pode ser um belo dia só isso fracassar, entendeu? Tem uma pergunta que acho que não fui só eu que fiquei impressionado com esses 500 milhões, tá? Tem um anônimo aqui que faz a pergunta: boa noite, Pedro e Alessandro. Quem recebeu os 500 milhões? Tá? Vamos lá. Só espero que esse anônimo não seja um sequestrador, né? Mas vamos lá, vai. Não. É o Decentraland, é o Decentraland.org, é uma organização. É uma organização que é um conjunto de empresas de infraestrutura, de design. É uma org mesmo, é uma ONG. Criou essa organização e criou um metaverso. Quem recebe isso são eles, principalmente quando o terreno é neutro. Mas, se eu, Alessandro, tivesse comprado esse terreno, é igual o mercado imobiliário, né? Imagina, ali tinha um loteamento, ninguém ligava para aquele loteamento, era uma fazenda. E aí eu criei lá um condomínio, do nada. Fiz a infraestrutura básica, coloquei lá, trabalhei, metrifiquei. Aí eu, Alessandro, fui lá e comprei o primeiro lote daquele condomínio por R$1.000. Comprei 100 lotes por R$1.000 cada um e custou R$100.000. Só que aí, cara, o que aconteceu? Construíram um shopping do lado dos meus 100 lotes. Os meus 100 lotes, ao invés de valer cada um R$1.000, passou a valer R$10.000. O que aconteceu? Eu posso vender aqueles lotes, ao invés de vender por 1.000, eu vou vender por 10.000. E aí eu ganhei 10 vezes o valor que eu investi. O conceito do Decentraland é o mesmo. Esse dinheiro foi vendido diretamente, pode ter ido, eu não sei para onde que foi, tá? Pode ter ido diretamente para o Decentraland, ou se existir alguém que é dono daquele terreno, a Tommy teve que pagar por ele. Quando a gente pensa na web, quando lançou o web, a www, aconteceu coisas muito parecidas com os domínios, né? Imagina, um belo dia, tinha lá, não tinha definição, mas eu, Alessandro, espertamente falei assim, cara, o HTML é o futuro. Vou registrar o nome mercedes-benz.com e vou falar que esse registro é meu. E pago $100 para ter esse registro. Beleza, filhão. Um belo dia, a Mercedes me liga e fala, filho, eu sei que o registro é seu, mas esse registro pertence a mim, eu preciso comprar ele de você. Qual o preço? $10.000. Ele custou $100 e eu vendi para a Mercedes por $10.000. Teve uma época que isso aconteceu na internet. Lembrando que a internet ela é 2D, né? Quando a gente fala em 3D, aí isso muda um pouco e aí você começa a ter esse conceito. Então, venda de terra também faz parte do jogo. E a terra nada mais é um lugar que você... um monte de bytes em alguns servidores que definem um lugar que você pode colocar coisas lá dentro. E essas coisas é uma casinha, uma roupa, se você quiser, né? Alessandro, ainda associado a esses valores aí, o Lauro Chacon, ele pergunta se o recebimento é em dinheiro do mundo real, né? Quer dizer, se é moeda ou o que é? É uma criptomoeda? Boa pergunta. Cada metaverso desse tem sua própria cripto, né? Ou o seu próprio token, cripto, você pode chamar do jeito que quiser. Por exemplo, o Decentraland dele tem lá o dinheirinho dele. Aí você tem as wallets, que são, na verdade, como se fosse casas de câmbio, que transformam isso. E hoje você tem 3 grandes moedas, né? Nessa brincadeira. Você tem a principal moeda mais famosa, o Bitcoin. Você tem o Ethereum, que é muito usado no mundo hoje de metaversos. O Ethereum nasceu muito para os games e hoje é usado muito. E você tem moedas mais simples, que elas são tokenificadas 1 para 1 no dólar, por exemplo, que é o Celo, que é um conceito de blockchain do MIT que eu gosto muito, que é um conceito tokenificado. O que é isso? Um Celo vale $1. Ponto final. Então, ele não é... Então, ele é só simplesmente o dólar coisa. E aí você fala o seguinte, beleza, então isso quer dizer que esse terreno é vendido em bitcoins, eu transformo lá na moeda daquele cara lá.
A moeda daquele metaverso, e aí está o grande mistério de como que onde que essas organizações ganham dinheiro, é que se ela tem uma moeda própria, ela emite a quantidade de moedas que ela quiser. E ela começa a valorizar dentro dela mesma. Então, se aquele metaverso começa a fazer sucesso igual o Decentraland, além da venda do terreno, das pessoas usando, das coisas que eu posso criar lá dentro, eu ganho também em cima da minha moeda que está valorizando. Então, você começa a ter coisas muito interessantes aí, né? Que a valorização é como se você criasse um país sem nenhuma fronteira, apenas com a comunidade que gosta daquilo. Então, é por isso que eu gosto de falar muito. O conceito o metaverso, ele caminha para um conceito incrível de unificar os povos, cara. Porque não importa quem você é, sua raça, onde você nasceu, lá dentro, cara, você é um avatar igual a todo mundo. E você pode ser o que você quiser. Se te permitir ser uma libela, você vai ser uma libela. Se te permitir ser uma raposinha, você vai ser uma raposinha. Se te permitir ser um cavalo, você vai ser um cavalo. Se te permitir ser uma mulher, você é uma mulher. Se quer ser homem, você quer ser homem. Sabe, ele não tem barreira, velho, não tem limite. É uma coisa... Eu acho isso muito bacana, né? Nada é mais SG do que o próprio metaverso, né? Nada mais pode ser mais SG do que o metaverso. E eu vou aproveitar essa explanação para citar uma pergunta da Cristina Melhunas, que tem alguma associação com todas essas entidades envolvidas. E como funciona a questão de segurança de identidade pessoal no ambiente do metaverso? Cada um resolve da sua própria forma, né? Geralmente eles funcionam da seguinte maneira: primeiro você cria eles chamam de guest, o seu usuário criado por e-mail. Ele simplesmente se associa o seu e-mail à sua conta. Se você quer fazer algo além disso, começar a ter transacionar token, fazer algo assim, você tem que ter uma carteira digital. Mas não é uma carteira digital igual a gente conhece na Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay, nada disso. É carteira digital de verdade. Que faz o quê? Que faz que você tenha a chave pública e a chave privada, onde a chave privada são 256 caracteres, é um blockchain de 256 caracteres, que é uma frase combinada. Você tem que guardar aquilo, se você perder, já era. Então, se você quer entrar realmente no metaverso, você tem que criar uma carteira digital, uma wallet. E aí, dentro dessa wallet, você coloca bitcoins, Ethereum ou dinheiro daquele próprio universo. Quando você cria uma conta em qualquer metaverso, ele vai te falar o seguinte: cara, a sua conta de guest, de visitante, você não pode interagir, você não pode comprar coisas, você não vai fazer muita coisa. O bacana mesmo é você ter uma wallet. Para você ter uma wallet, você tem que usar essas wallets padrões aqui. É como se você falasse assim, ó, tem esses bancos aqui, Itaú, Bradesco, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Qual que você vai usar? Se você não usar, você pode ir lá, visitar, andar, vocês podem ir lá no Decentraland e ver isso. Mas se você quiser realmente interagir, é fundamental você ter uma wallet. Eu tenho várias, tá? Só para vocês saberem, eu testo todas. Tá bom. Bom, tem algumas perguntas, mas essas perguntas eu vou deixar um pouquinho mais para o final, que estão dentro de algumas condições aí específicas que são interessantes, mas a gente vai responder daqui a pouco, tá? Então, aí, vamos voltar agora para as questões que a gente falou um pouco do comércio, e aí fica uma pergunta, o que já foi feito no segmento de serviços, que é um outro segmento muito forte? Tá, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Estou sabendo que eu não estou vendo. Vocês estão vendo minha tela, Pedro? Eu estou vendo. Tá. Aqui, cara, é uma coisa que eu ajudei a fazer. É um ambiente que eu trafego muito e eu gosto muito de falar. É o Mesh, que é o metaverso que a Microsoft criou. Ele é meio que um metaverso corporativo. O que é isso aqui, gente? Alguns amigos meus da Igreja da Lagoinha, que é uma igreja batista muito famosa, que é o pessoal do Diante do Trono. Eu sou católico, né? Todo mundo sabe, mas eu tenho muitos amigos e nunca foi nenhum delimitador na minha vida. Me pediram para ajudar para eles a criar um metaverso. Eu gastei 2 dias para criar isso aqui, em conjunto com eles, que nada mais é um ambiente que eu simulei uma igreja da Lagoinha.
e o pastor Jéssico Valadão veio aqui, fez o culto dele, né? Completamente no metaverso. O ambiente da Lagoinha é legal porque eles têm um parquinho para crianças brincarem, então eu coloquei alguns jogos para as crianças brincarem, interagirem, se elas quiserem brincar. E, além disso, eu fui lá e criei o cineminha lá, né? As pessoas estão interagindo aqui, ó. Vocês já estão A gente repete aí. Aqui, André, por favor. Aí o André Valadão, que é o pastor aí, é muito famoso, né? Tem muita música famosa dele aí, que vocês depois quiserem entender quem é a Igreja da Lagoinha. Tá ele aí, ó. E ele fazendo culto, como se as pessoas estivessem ali junto com ele. Aqui acho que tinha umas 40 pessoas interagindo. E elas fazendo aí, participando do culto. E o fantástico disso, né, é que a gente está falando que o André Valadão está fazendo um culto de igreja, beleza, mas ele poderia estar vendendo um produto aí. Ele poderia estar dando essa palestra. Quando o Bill Gates fala que daqui a 3, 4 anos não vai existir mais reuniões fora do metaverso, é isso que ele está falando, é esse tipo de coisa. Aí você fala, cara, mas é um bonequinho, é um troço meio tosquinho ainda. É, cara, mas isso vai evoluir muito nos próximos anos, né? Há um ano atrás eu não tinha um óculos igual esse daqui, que é totalmente independente, e agora eu já tenho isso aqui, e custa R$2.000 esse óculos. Quer dizer, daqui a pouco esse troço vai custar pechincha, né? Vai custar nada. E assim... E o que a gente pretende com isso aqui é você realmente criar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu não poderia estar mostrando, mas vou dar uma palhinha, que é o do meu trabalho aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui numa tela para vocês verem o que eu estou falando. Só um minutinho. Ô Pedro. Oi. Se quiser fazer alguma pergunta enquanto eu vou aqui configurar em 2 minutinhos. A gente está nesse tema de serviços, e eu lembro que, numa conversa que a gente teve, você falou de escolas que já estão explorando o metaverso, inclusive em aulas nessas escolas já estão explorando o metaverso em aulas de história, se não me falha a memória. Depois, se você puder contar um pouco disso, que eu achei fantástico esse exemplo, tá? Nas conversas que eu estou tendo, né, a gente estava falando de imersão, né, cara? E o que acontece? O que a gente chama de imersão? Vocês estão vendo minha tela? Só para saber aí. Eu estou vendo, sim. Tô. Tá. O que a gente chama de imersão, né, cara? Para dar aula, né? É um tema meio que é um tema meio que para você prender a atenção das pessoas, dos alunos, é complicado. Ainda mais hoje em dia que você tem tanta distração, né? O modelo educacional nosso terá que ser totalmente revisto, cara. Eu não tenho dúvida disso, porque é difícil você concorrer com tablet, com informação que os meninos têm hoje, nesse troço todo. Então, assim, imagina, e é o que a gente fala hoje, né? Quando a gente conversa, a gente criar universos, metaversos, que seria a Grécia Antiga. E lá dentro, cara, dentro da Grécia Antiga, a gente simplesmente ter lá o Pitágoras. E o Pitágoras contar para a gente a formulazinha dele lá. Gente, isso aqui é o Edson, tá? Trabalha aqui comigo na construção disso aqui. Isso aqui é a cidade de Matarazzo, parte dela. Né? Tudo bem que aqui é a V0 da V0. Oi, Edson. E aí, velho? Bom? O Edson tá falando aí comigo. E aqui é um pedacinho do que a gente vai fazer. Aqui vai ser, no futuro, a gente pretende ser um lugar de entretenimento. Aqui vai ser uma área de exposição e aqui embaixo será uma loja. Então, assim, e essa cidade de Matarazzo, ela existe fisicamente também, né? Existe. Aqui a gente pega a planta da cidade de Matarazzo, cara, transforma ela numa JUnit, joga isso em qualquer metaverso. Eu tenho essa planta na JUnit, que é a mesma planta que construiu. Isso aqui é uma planta real. Tá. É a mesma planta. Lógico,
Aqui é a V0 dela, né? A gente fez isso em uma semana, em 2 meses. Existem coisas a ser melhoradas, a sombra, mas assim, isso é o futuro que a gente pretende construir. Deixa eu mostrar para vocês a igreja. E qual que é a ideia disso aqui? Aqui, o Edson, vocês estão vendo o Edson ali. O Edson não era para estar voando, não, né? A gente tem algum erro também. Qual que é a ideia disso aqui? A pessoa pode vir na nossa igreja e o padre vai estar lá fazendo essa igreja existe realmente? O padre vai estar fazendo o culto dele na hora lá, a missa acontece todo domingo às 11, só que a igreja tem uma capacidade muito pequena, a igreja do centro de São Paulo, a igreja que a gente restaurou e tudo mais, ela é linda. Só que o padre vai estar aqui também no metaverso fazendo a igreja. Então, aquela limitação que eu tenho hoje de caber 30, 40 pessoas aqui dentro da igreja, essa limitação se torna infinita. Quando a gente fala de escala aqui dentro do metaverso, a escala é exatamente essa. O físico, uma pessoa ocupa o espaço, uma cadeira ou qualquer espaço, né? Isso é físico, né? Somente no mesmo lugar. Não cabe 2 pessoas naquele lugar. A capacidade que eu tenho de ground nisso é finita. Eu não consigo crescer. Mas agora, quando eu entro nesse mundo aqui, eu consigo colocar infinitas pessoas fazendo compras, interagindo, pedindo uma pizza, pedindo um café. E, cara, eu vou entregar esse café. Se ele está aqui do lado da cidade de Matarazzo, eu entrego em 10 minutos. Se ele está um pouquinho mais longe, meia hora. Se está em outra cidade, demora um dia, mas o café vai chegar. E aí você fala, mas isso não tem sentido para o café. O café não tem. Mas a roupinha que vai estar aqui, ó, que eu vou estar vendendo, ou a obra de arte, seja ela física ou digital, começa a ter. Os eventos começam a acontecer. Então, assim, Lê, mas eu não estou me sentindo imersivo nisso. Vocês não estão porque vocês estão vendo uma tela de 2D, né? Eu me sinto muito imersivo. Ó. Quando eu viro aqui a cadeira, eu estou olhando em presença central. Quando eu olho ali para o Edson e eu levanto a minha mão, ó, o Edson está vendo a minha mão. Quando ele está olhando para cima, ele está vendo lá para cima, ele está me dando tchau. O Edson, quando eu chego perto dele aqui, ele conversa comigo. Ele está penteando o cabelo, eu estou cumprimentando o Edson. E assim, nós estamos apenas no início da brincadeira, né? Isso aqui é os primórdios dos primórdios. Então, vamos voltar para a nossa conversa aqui. Então, é esse tipo de coisa que a gente está começando a construir. Pessoal. Muito legal. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, tá? Mas eu estou deixando algumas perguntas para a gente responder no final, porque elas não estão tão diretamente ligadas ao que a gente está vendo nesse momento, tá? Então, mas a gente vai voltar a elas, sem problema nenhum, pessoal. Eu não estou esquecendo de vocês, não, tá? Bom, então a gente falou um pouco também nessa camada de serviços, e agora eu queria entender um pouquinho o que está sendo feito a nível de indústrias. Aí é uma outra coisa bacana, né? Que a gente pensa muito, de novo, né? Nasceu lá nos games, naturalmente foi para o mundo de serviço, agora está misturando, né? O físico com o digital, igual eu falei, eu posso pedir uma pizza lá no metaverso e ela chega na minha casa, ou eu comprar uma camisa, eu comprar uma blusa, eu comprar legal, bacana. Mas e na indústria? Quando a gente fala muito dessa movimentação que acontece, a gente tem que pensar o seguinte: nós não temos planeta mais para acabar, né? Então, muitas vezes, a gente tem que... Imagina, eu tenho que resolver um problema de uma peça chinesa que está funcionando lá na minha fábrica e eu tenho que chamar 3 técnicos para virem lá da China para resolver esse problema e não sei o quê, e 2 da Alemanha e tal, não sei o quê. Cara, com a ideia do metaverso, a gente começa a mudar isso de uma forma muito segura, né? Por quê? Aqui um exemplo de novo, né? O cara está usando o mesmo óculos que eu estou usando, né? Não sei se vocês estão notando isso, mas era o Quest 2, o mesmo óculos que eu estou usando. Não é nada de outro mundo, gente. É um equipamento
fraco de R$2.000. A gente não está falando de nenhum equipamento muito avançado. E é R$2.000 porque ele é livre acesso. Ele está interagindo com mais 4 pessoas, mexendo, configurando ou arrumando uma bomba ali. Ó. E ele provavelmente pode ser o instrutor dessas pessoas falando com elas, cara, estou vendo aqui, o problema da bomba é aqui. Ó. Vocês desmontam ela dessa forma, puxam isso, e tá vendo aqui? Ó, são 3 pessoas, ó, o Javier, o Diego e o Hernan. Um está no Texas, o outro está em PA, que eu não sei onde que é, e o outro está em Over, né? Sei lá que lugar é esse. Então, eles estão mexendo aí, ó, e ele está mostrando lá no esquema. Isso já é real, gente. Ele não está inventando nada de outro mundo aqui, ele está fazendo isso normal. Ele está usando coisas que já existem. Nada... isso é um absurdo, Alessandro, isso não existe. Não. Isso aqui que ele está fazendo é realzaço, sacou? Ele pegou um modelo lá, igual esse modelo que eu peguei aqui da planta, transformou em JUnit e começou a fazer. E é uma empresa que faz isso, vocês podem ver. Então, assim, isso é para amanhã, Alessandro, você está exagerando. Não, não é para amanhã. Isso já está acontecendo. É lógico, essa empresa aqui está vendendo o produto dela, que é exatamente esse serviço de industrializar partes e mostrar qual a vantagem de você fazer isso. Mas, cara, isso vai ser muito mais rápido, que é muito lógico. Ao invés de eu pegar, imagina, o meu especialista da China, ele demorar 50 horas, eu morei na China, né? Então eu sei muito bem o que é isso. Ele gastar 50, 60 horas para chegar, para resolver o meu problema, esse cara se conecta em minutos e já começa a resolver o problema. Imagina lá, uma bomba de perfuração de petróleo que está jogando petróleo e poluindo metade do oceano. Esse cara ia demorar 3 dias para chegar, para começar a conversar. Não, o cara já está aqui interagindo na parada, todo mundo junto e tentando resolver o negócio aqui, o problema aqui junto. E aí o povo interage. E não tem gasto de combustível, o tempo que o problema continua, gasto com as próprias pessoas, a pessoa sai da casa dela, nada disso. Está cada um na sua casa com um óculos resolvendo a paradinha. Então, assim, é esse novo mundo que a gente pretende resolver. Tem problemas graves, técnicos para serem resolvidos? É lógico, existem problemas muito sérios que a gente tem que resolver e problemas muito importantes. Talvez o maior de todos seja a questão de identidade única. Esse eu acho que é o maior de todos que temos que resolver. E vamos resolver, se Deus quiser, em pouco tempo. Existe hoje um consórcio Apple, Google e Microsoft tentando resolver, que chama FIDO baseado no Block ID. Se resolver isso, cara, a gente vai poder navegar entre os metaversos, sabendo que o Alessandro é o Alessandro, e aí eu ainda vou poder levar minhas roupinhas entre os metaversos, sendo que cada metaverso tem um sentido. Por exemplo, o Mesh, aquele que eu estava usando aqui, o Outspace, é um sentido mais corporativo. O Decentraland, por exemplo, é um sentido mais de moda. O Second Life é um sentido mais de construção de avatar. E aí vai, cara, sempre pensando nesse grande problema que a gente tem que resolver. E eu não sei se eu estou errado, Alessandro, mas me parece que esse é um mundo que está difícil de enxergar fronteiras nele, né? Porque a criatividade do ser humano é quase que limitada, né? E ela permite você fazer coisas que, em tese, nós não tínhamos tecnologia para isso. Se criando essa tecnologia, essa criatividade começa a se tornar possível, né? Factível de realização, né? O nosso problema, né, é que a gente tem limitações físicas, né? A gente tem a física que te atrapalha sempre, né? Não é atrapalha, né, cara? A gente tem regras físicas. Ela limita, né? Ela limita. Então, quais as regras físicas? Eu sei que eu vou ficar velho, eu vou ficar mais lento fisicamente, porque é natural do ser humano. A gente vai envelhecendo, você vai ficando mais lento.
quando eu estou no metaverso, eu tenho a mesma velocidade do que qualquer pessoa que está ali dentro. Porque nada me impede. Eu vou do ponto A ao ponto B, eu vou chegar na mesma distância que qualquer um. Não importa se eu tenho 10 anos, se eu tenho 30 anos ou se eu tenho 80 anos. E aí, isso faz com que eu sinta empatia por aquilo. O cérebro humano, né, que se torna os limites do que a gente pode fazer. Então, assim, de novo, quando eu falei lá no início que nada é mais democrático do que o metaverso, você começa a cair nesse sentido, porque, cara, não importa se eu tenho uma perna, se eu tenho duas, se eu estou velho, se eu estou novo, lá dentro eu sou aquilo que eu quero ser, sabe? Não é o que eu posso ser, mas o que eu quero ser. De novo, se eu tenho um desejo de virar mulher e eu quero ser mulher, embora eu tenha nascido homem, no metaverso eu já vou nascer mulher e vou ser mulher. E vou me sentir mulher o tempo todo, cara. Ah, mas Alessandro, e no mundo físico? Cara, no mundo físico um dia eu posso me sentir mulher, mas eu vou ter que trabalhar muito algumas questões. No metaverso eu não tenho questão para trabalhar. Eu não tenho limite para acontecer. Então, assim, é um mundo que ele tem uma tendência de ser muito inclusivo e muito acolhedor. Agora, temos problemas, né, Pedro? A gente tem que pensar que o ser humano ele vai sempre para o bem como ele vai para o mal. Sem dúvida, sem dúvida. Então, algumas coisas têm que ser resolvidas que não vão ser resolvidas rapidamente. Por exemplo, legislação, como é que vai funcionar? Questão financeira, questão de identidade é uma coisa muito importante. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu destratar uma pessoa, e se eu não sou identificado? Então, assim, existem questões a serem resolvidas, complexas, e que a gente vai acabar resolvendo, porque a gente acaba se encontrando no final ali, né? A gente resolve as coisas, né? Por aquilo que parece, a capacidade do ser humano de resolver é muito grande. Mas a grande tendência é que a gente vai criar um mundo novo de possibilidades, muito emprego para as pessoas, porque as limitações físicas que eu tenho hoje para produzir muito, eu não tenho aço infinito, eu não tenho madeira infinita, eu não tenho areia infinita, eu não tenho água infinita, eu não tenho um monte de coisa infinita, eu não tenho ar infinito, tudo é finito. Mas no metaverso isso é infinito. Então eu posso criando esse mundo paralelo, ou vários mundos paralelos, dando emprego para as pessoas, cara. O que eu falo muito, né? O que eu tirei de emprego na minha vida não foi fácil, né? Que eu estou aqui desde a década de 90 trabalhando com tecnologia. Então, muita gente perdeu o emprego por minha causa. Porra, automatizei um monte de coisa. Acabei com um monte de profissão. Quando eu digo eu, né? Estou falando nós, representantes de tecnologia. Atrapalhei muita coisa. Mas esse momento de agora é o meu momento de fazer as pazes com o mundo e arrumar um monte de emprego com um monte de gente. Porque vou trazer de volta alguns empregos que não existem mais, cara. Sabe? Que a gente tem que dar uma volta aí e voltar nisso. Entendeu? Então, assim, quando eu enxergo o meu metaverso, eu enxergo hoje um mar de oportunidades que precisam ser trabalhadas, mas inevitavelmente ele vai acontecer. Inevitavelmente. Assim como temos os computadores, como temos outras questões que aconteceram no passado, o metaverso vai acontecer. Ah, vai ser esse metaverso que eu enxergo hoje? Provavelmente não. Igual a web, não era a mesma web que nasceu lá em 92, desculpa. Aqui no Brasil, em 94. Não é a mesma. A internet que nasceu em 60 não é a mesma internet de hoje. Mas o conceito, ele está aqui. O conceito é imersão, realidade aumentada, realidade virtual, mundo com transações, baseado em algo não tangível, NFT. É isso, cara. Não tem muito o que fazer. A gente vai voltar daqui a pouquinho, um pouquinho nesse assunto aí, mas eu gostaria de pedir para o Thomas apresentar a pesquisa, a segunda pesquisa que a gente tem, em que a gente vai estar perguntando para vocês que estão nos acompanhando, os conceitos aplicados nesses vídeos podem ser aplicados à estrutura de negócios que você atua? Quer dizer, qual a percepção que vocês criam
em relação àquilo que vocês viram até agora e trazendo isso para a realidade de vocês, realidade profissional ou realidade de negócio. Então, a gente tem 5 opções aí, por favor, preencham aí aquilo que se adequar melhor aí à visão de vocês. Legal, já temos os resultados aí. Então, novamente, seguindo a metodologia do maior pontuação percentual, 50% dos participantes colocam que essa situação se aplica, ou seja, aquilo que foi visto nos vídeos, percebido como aplicação nos vídeos, se aplica dentro da estrutura de negócio a que eles pertencem ou onde eles trabalham. Tá? Aí temos 21% que diz que se aplica parcialmente, tá? Aí teríamos que entender um pouco melhor que segmentos de negócio são esses daí, tá? 14% dizem que já estão avaliando isso, tá? E 14% não tem uma percepção ainda, uma visibilidade de como aplicar o metaverso dentro da sua estrutura profissional, dentro da sua estrutura de negócio. Então, em cima disso, desses percentuais, dessas visões, Alessandro, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa visão que a gente captou agora dos nossos participantes, e eu queria que você desse um spoiler, mas é um spoiler mesmo, de uma visão de futuro, tá? Porque essa visão de futuro a gente vai estar explorando no próximo webinar, que vai estar acontecendo no dia 14 de julho, tá? Então, marquem aí na agenda de vocês, que vai ser também super interessante, porque vai ser o encerramento desse conjunto de informações que começou com um aspecto mais de conceituação, hoje é da realidade já praticada, e o próximo é das oportunidades futuras que tem para acontecer. Tá? E o Alessandro é craque nisso daí, tá? Vocês vão ter até surpresa em algumas afirmações que na hora que eu ouvi, falei, pô, esse cara está viajando. Não, mas não está viajando, porque na hora que eu parei para pensar, eu falei, é uma questão de tempo, de conexão de algumas coisas, software, hardware, criatividade, de junção de parâmetros para que isso possa efetivamente ser realizado. Mas tem muita coisa já em cima da mesa que é possível de fazer, que nem a gente já viu hoje. Tá? Então, Alessandra, a questão é essa, né? Vou fazer uma análise das respostas e uma visão de futuro. Curtinha, tá? Curtinha, porque senão você me estraga o próximo webinar, tá? Tá, vamos lá. É bom que 50%, né, a gente enxerga que aplica parcialmente. Acho que não, os 50% que aplica, tá? E tem 21% que aplica parcialmente, se não me falha a memória, tá? Isso é bom. As pessoas estão começando a enxergar, né? E assim, não é eu que estou falando, são os fatos que determinam isso, né? A gente está vendo aí as moedas derretendo, né? As moedas digitais, né? Mas tem muito a ver com isso. Mas tem muito a ver com a questão dos juros das moedas reais, a galera tirando dinheiro para aplicar nos juros. O que é normal. Dos juros dos Estados Unidos, o maior componente é esse daí, com certeza. É normal e acontece, não é? Isso vai passar mesmo, elas estavam infladas e é interessante. Eu tenho 2 moedinhas guardadas que são minha aposentadoria, eu falo com o pessoal. Mas assim, o que eu enxergo disso, né? Que o pessoal está enxergando isso agora. Hoje eu sou muito requisitado, né? É engraçado, eu estudo, eu acompanho esse movimento de metaverso, moedas, desde a época da Google, né? Uns 8 anos, mas eu entrei profundamente nisso, pode parecer há muito tempo, mas foi meados do ano passado. E a grande mudança que aconteceu no metaverso como questão comercial foi em outubro do ano passado, em que houve a movimentação do Facebook virar Meta e se definir como eu vou ser o portal do metaverso. E eu achei isso muito arrogante. Falei, cara, por que esse cara está falando isso? Deixa eu estudar isso aqui. E aí eu comecei a entrar. E aí veio a Microsoft se contrapondo, a Apple se contrapondo, a Google se contrapondo.
falando, não, cara, o metaverso é baseado na Web 3.0, ninguém pode ser dono. E achei mais interessante a resposta das outras empresas falando que era a Web 3.0 e que ninguém podia ser dono. Que é exatamente isso. O conceito do metaverso é a Web 3.0. O que é o Web 3.0? A gente já falou isso no outro, mas eu vou passar rapidinho. O Web 1.0 é aquela web estática. O Web 2.0 é a internet que eu interagia com ela, que é das redes sociais e essa que a gente tem hoje. E a Web 3.0 é aquela que ela valida as identidades por si mesma, que eu não tenho algo validante. Por exemplo, no Instagram, eu sou o Amilagres. @Amilagres é o Alessandro. Mas no Hotmail, eu sou Alessandro Milagres, @Hotmail. No Facebook, eu sou Alessandro Milagres, @Gmail. E cada um eu tenho identidade. E a Web 3.0 eu teria uma identidade única, que seria isso. Então, essa grande costura que tem que ser resolvida. E aí, cara, o metaverso vai vir por definição. No próximo webinar, que é legal da gente falar, é muito focado no grande true norte que a gente tem que resolver. O Pedro já viu falando isso algumas vezes lá no webinar e quando a gente começou a conversar. A gente não tem 5 planetas para a gente comer, para a gente destruir, para a gente acabar com ele. Não vai ter emprego para todo mundo, porque senão a gente vai destruir o planeta. O que a gente vai fazer com as pessoas? A gente vai ter que pagar para essas pessoas ficarem em casa. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que arrumar entretenimento, arrumar algo para essas pessoas fazerem. A gente não pode deixar 7 bilhões de pessoas em casa fazendo nada. O que a gente vai ter que construir? Universos de entretenimento, de lazer, de serviços, de tudo em 3D no metaverso. Então, o grande caminho para a gente responder a questão de emissão de carbono não é carro elétrico. Carro elétrico você está tirando a poluição da cidade e levando ela para o lugar que você gera energia elétrica. Ah, mas no Brasil tem muita hidrelétrica. Pois é, só no Brasil, galera. Não queria falar isso com vocês, não. Mas se você for nos Estados Unidos, é carvão. Se você for na Europa, era gás da Rússia. Você vai continuar comprando gás da Rússia ou você vai usar o seu carvãozinho e queimar um monte de carvão? Porque a energia, ela não se cria, ela se transforma. A mesma energia que o carro gasta de percorrer o ponto A ao ponto B é quase a mesma se for gasolina ou elétrica. Não tem mágica. Tem a capacidade de você conseguir operar com a máxima energia possível e com a mínima de perda. Mas a energia, tecnicamente, é a mesma. Então, cara, a gente vai ter que diminuir essas viagens de avião, esses passeios. Então, a gente vai ter que construir um metaverso que a pessoa esteja no Louvre sem estar lá. Que a pessoa visite Paris sem ir em Paris. Que a pessoa esteja na Disneylândia sem ir na Disneylândia fisicamente. Vai ter que ser feito. E vai se gerar milhares de empregos resolvendo o problema de empregos. Esse é um caminho. Porque senão a gente não tem 5 planetas para comer. É isso, Pedro. Legal. Resumindo. Agora eu vou estar abrindo aí as perguntas aí que a gente não respondeu ao longo aí da tua apresentação. E agora acho que é o momento de a gente explorar essas perguntas e dar essas respostas. Tá? A primeira delas é do Fabiano Teixeira, que pergunta por que esses novos metaversos vingariam agora, dadas as experiências anteriores malfadadas como Second Life e outros? É boa pergunta. Eu acho que é o Fabiano lá, né? Eu conheço o Fabiano. O Fabiano é amigo. Se for Fabiano, um abraço, meu irmão. É o seguinte, o Second Life, a gente não tinha tecnologia para fazer a imersão. E a imersão é muito importante, né? Se a gente não tiver a imersão, se eu não me sentir dentro daquela comunidade, não tem nenhum sentido. E esse nenhum sentido cai no fracasso. Então, o Second Life foi um exemplo. Na época, se você pegar qualquer vídeo do Second Life, você vai ver, era um bonequinho que não conseguia identificar, e você andava aqui em 2D com teclado. Hoje, vocês viram mais ou menos qualquer imersão. Se vocês colocarem um óculos desse, tiverem a oportunidade de usar um óculos desse, eu, como Cidade de Matarazzo, pretendo, né, ter essa experiência aqui dentro. Recomendo, quando a gente inaugurar, vocês virem aqui conhecer. E a
a gente vai sentir, a pessoa vai sentir dentro desse universo. E vai ser muito próximo do real, em que eu posso delimitar, por exemplo, um espaço e andar. Eu posso delimitar um espaço e correr, ou andar de bicicleta, ou fazer o que eu fiz aqui, sentar na minha cadeira e eu me sentir me movimentando, interagindo com outra pessoa, dando tchau, cumprimentando, dando joia e tal. E eu estava usando controle. Eu nem preciso usar controle, tá, gente? Aquele controle ele me ajuda, mas eu posso usar só as mãos. Esse cara aqui tem câmera embaixo que capta meus movimentos. Então, assim, a questão é empatia vinculada à imersão. Naquela época não tinha, tecnologicamente. Hoje a gente tem. Legal. E ainda uma pergunta que tem alguma correlação com essa que foi feita, mas assim, bem objetiva, que é uma pergunta que foi feita pelo Stanislau, em que ele pergunta se já existiram ambientes de metaverso que faliram, ou seja, que as pessoas investiram dinheiro e perderam tudo. Eu não diria que faliram, né? Que não deram certo. O Second Life é isso. Muita gente comprou um monte de coisa lá e ele fechou. Uma época. Agora tem o Second Life 2, que é bem famoso, tá? Então, tem a moeda dele, inclusive, que é um Lzinho que eu esqueci o nome dela. E ele é bem bom, assim, bem um dos mais reais que tem hoje. E, de novo, é uma org, né? Pode acontecer de você gastar os seus 500 milhões lá, igual a Tommy gastou na lojinha dela lá, e perder tudo? Pode, cara. Mas é o risco que você corre para chegar primeiro. Em compensação, às vezes, né, tem aquele velho ditado, né? Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Então, pode acontecer o contrário. É uma aposta. Sabe aquela aposta de você comprar um lote num lugar que todo mundo fala assim, cara, você é louco, ninguém vai querer isso aí. E 10 anos depois aquilo vale uma fortuna? É o mesmo. O mundo digital é um reflexo do mundo real. As mesmas regras que funcionam lá acabam funcionando aqui. No fundo, sempre tem um contexto de aposta, né? Mas você também precisa ter fé dentro daquilo que ela se propõe a atingir ou a fazer e ter a fé de que isso daí é a direção do mundo lá na frente, tá? Lá na frente, e cada vez está mais perto esse lá na frente, né? Então, acho que faz parte de toda estrutura de negócio, tá? Eu tenho um tema, Pedro, que eu aprendi no mestrado, né? Que é o seguinte, que os fatos não determinam uma tendência. Quer dizer, uma tendência não determina os fatos, mas os fatos determinam uma tendência. Quando a gente começou a conversar, o nosso primeiro webinar, eu te falei que tinha um problema a ser resolvido, que era o Block ID. Quando você pensa, essa notícia saiu há 10, 12 dias atrás, que a Microsoft chamou a Google e chamou a Apple, as três juntas, falaram assim, vamos resolver o problema de Block ID, de identidade única? Vamos. E por que as três resolvem esse problema num piscar de olhos? Imagina o seguinte, quais sistemas operacionais você tem em telefonia hoje? Apple e Android. Apple, iOS da Apple e Android da Google. E no computador, quais sistemas operacionais que você tem no computador hoje, nos personagens computers, nos computadores nossos hoje em dia? Apple e Microsoft. Se as três empresas que têm 99,9999% dos sistemas operacionais existentes no planeta Terra se unirem e falar, cara, a gente quer fazer identidade única, isso vai acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio aqui uma identidade única, automaticamente eu vou acabar usando isso aqui no meu celular. Então, se essa identidade única for baseada no meu reconhecimento digital e gera um token, eu viro um Block ID, um token, eu sou um token, eu viro único, cara. Porque esse computador reconhece o que isso aqui reconhece. Então, virou único e resolveu o problema. Aí eu começo a ter a questão de mudanças de levar esses tokens para um lado e para o outro e transpor os metaversos e os sistemas operacionais e eu entro na Web 3.0 sussa. Então, por que eu estou falando isso? De novo, quando a gente começou o nosso webinar, não tinha isso definido. E isso era um problema a ser resolvido. Os problemas estão resolvendo muito rápido. E quando os fatos começam a acontecer em cadeia, a tendência aparece. Então, essa tendência já aparecia. E cada mês aparece um fato novo. Facebook vira Meta, Microsoft lança o Meta Space, lança um óculos
totalmente independente, sem nenhum fio. Apple começa a falar que vai investir em óculos. A Google começa a falar, cara, vou retomar o projeto. Então, assim, começa a ter uma mudança total nesse tipo de coisa. E é isso. Por isso que eu acho, assim, tudo que indica que isso é um caminho sem volta. Tem erro. Eu estou cada vez mais convencido que realmente é um caminho sem volta. Tá? Tem mais duas perguntas que eu gostaria de deixar respondidas aí. Uma é do Alexandre Cudo. É uma pergunta interessante, porque tem um fundamento operacional por trás disso daí, que acho que muita gente vai se perguntar isso. Mas nesse exemplo de arrumar o encanamento, ele chamou de encanamento, não sei se era exatamente o encanamento, mas ele chamou de arrumar o encanamento no metaverso e economizar esse tempo de locomoção. Como a correção será aplicada no físico? Tá, vamos lá. Cudo ali era um exemplo de um treinamento, de um cara treinando o outro para resolver o problema. Mas nada impede que você coloque circuitos eletrônicos que o cara esteja mexendo aqui em algo e isso está acontecendo no mundo real. Nada impede que a realidade aumentada, por isso que diz a realidade aumentada, né? Ela tem interação com aquele objeto no mundo real, tá? Ali é um exemplo que o cara estava ensinando a galera o que tinha que fazer. Claro, ali a pessoa ia ter que repetir. Mas mesmo se o cara gastasse 4 horas para fazer aquele exemplo e outra pessoa gastasse mais 3, 5 horas para fazer o que ele mostrou ali no exemplo, e ele gravasse aquilo no vídeo e visse, ia ser mais rápido do que o sujeito pegar um avião lá da China e vir aqui arrumar. Então, assim, estamos falando de um caminho, mas a tendência é que as coisas sejam resolvidas meio que no virtual. Um outro exemplo, existe um vídeo desse na internet. Controladores de voo, eles trabalham, é um grande problema para a humanidade. Você sabe disso, esses caras vivem no estresse terrível. E assim, para eles diminuírem o estresse deles, eles falam que eles deviam ficar em casa. Então a pessoa começa a controlar voo como se tivesse ali aquele grupo reunido ali no mundo, ali naquele tempo todo, olhando para uma tela. Eles olham numa tela em 2D. Ele olha para um objeto que seria o aeroporto ali em 3D, os aviões, cada um na sua casa. E eles ali vão falando com os pilotos, cara, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E dizem que esse teste que fizeram foi muito menos estressante do que o dia a dia do cara olhando para a telinha do computador num ambiente altamente carregado de pessoas altamente nervosas com tudo que aquilo está acontecendo, tá? Não sei se já ouviram falar dessa questão de controlador de voo, mas é um problema importante que eles têm que resolver. É um estresse enorme, né? Quer dizer, faz todo sentido. E aí, para finalizar, Alessandro, vamos fazer uma colocação que o Lauro ele faz uma pergunta, o Lauro Chacon, dentro das Vales aí, as criptomoedas podem ser trocadas por reais? Pode. Se você vamos lá, existem hoje wallets nacionais, né, que além de ser wallet, ela é uma corretora, tipo a Bift e algumas outras. Eu gosto da Bift, que eu posso pagar até conta lá, viu, Lauro? Mas é lógico, é uma corretora. Então é o seguinte, eu tenho um Bitcoin, ele vale... Hoje o Bitcoin está valendo $20 mil, $100 mil. Ele vale $100 mil. Se eu quero comprar um apartamento ou dar de entrada um apartamento daqueles $100 mil, é lógico que ele vai me cobrar uma taxa de corretagem, que às vezes é um valor fixo, dependendo da wallet, ou é um percentual. Então, eu posso pagar alguém com um Bitcoin e cair numa conta como real. Ou eu posso também transferir um Bitcoin. Quando eu transfiro para real, evidentemente, algumas informações a corretora vai me perguntar, do tipo, de onde veio esse dinheiro, porque ela vai ter que falar para a Receita de onde veio o dinheiro. Se eu não, aí você começa a entrar no mundo que não tem legislação ainda. Se eu não declarar e o cara aceitar em bitcoins, só o cara, quando ele transformar para real, ele vai ter que explicar. Porque eu não preciso explicar. Então, existe um problema aí para ser resolvido fiscalmente, vamos dizer assim, porque pode virar uma grande lavagem de dinheiro.
E olha, quem tiver curiosidade em cima de criptomoedas, vocês podem entrar no nosso site, na aba de webinars, e tem um webinar que trata de criptomoedas, ou se não, no nosso canal do YouTube, tá? É interessante, ele explora muito esse lado aí, funcional, operacional, e os riscos que tem por trás disso daí, ao trazer isso daí para o mundo de negócio. Tá? Então, fica uma dica aí para vocês. Bom, eu agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês. Alessandra, eu gostaria que você fizesse o teu encerramento, tá? E depois eu só queria deixar mais umas dicasinhas aí, alguns pedidos aí para os participantes. Se puder me esperar mais um minutinho, eu agradeço. Então, a tua vez agora, Alessandro. Obrigado, gente. Espero ter ajudado vocês a entrar um pouquinho no que a gente está construindo realmente. Talvez eu tenha sido o primeiro Chief Metaverse Officer do Brasil, né? Quando o pessoal me pergunta, o que você faz? Eu falo, sou Chief Metaverse Officer. O quê? Isso existe? E é engraçado, né? E assim, eles falam que é a profissão do futuro, mas eu não acho que ela seja do futuro, não. Ela já existe, tá? E cada vez mais... Tem um outro amigo meu, que é o Flávio, que virou o segundo. Não sei nem se o Flávio está aqui, ele falou que ia entrar, mas o Flávio virou o segundo e assim, o mercado já está buscando profissionais que entendam disso e de outros perfis que eu estou buscando, inclusive, para trazer aqui para dentro da cidade de Matarazzo. Por quê? Porque nós vamos ter que construir essa experiência, não sei aonde ainda, eu sei como, mas não sei aonde, e ela espero que seja fantástica. E assim, no dia 14, né, Pedro, de julho, eu recomendo vocês participarem, porque vocês vão entender um pouquinho do nosso True Norte, aonde que a gente quer chegar com isso e o que a gente espera realmente resolver. É isso, galera. Obrigado, viu? Pedro, obrigado. Thomas, obrigado. Eu que agradeço demais a você e ao Thomas aí por estarem participando do nosso evento. Eu quero agradecer, Pedro. Antes de fechar, obrigado. Eu quero agradecer o Edson também, que participou lá, entrou no metaverso. Obrigado, Edson. O primeiro avatar ao vivo que a gente tem aqui nos nossos eventos aí, mas foi muito bom. E, assim, para os participantes, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer demais em nome do Hub da Gestão. Se vocês gostaram do nosso webinar, não deixem de preencher o formulário aí da pesquisa, mesmo que vocês não tenham gostado, preencham também, que isso daí é rico para a gente melhorar o que a gente tem para fazer, tá? E, novamente, é muito importante que vocês nos sigam nas mídias sociais, pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, porque a quantidade de seguidores facilita a nossa capacidade de divulgação e de penetração dentro desses ambientes. Então, agradeço de coração a todos vocês e, para quem gostou desse webinar, não deixem de visitar o nosso site ou o nosso canal no YouTube, porque esse foi o 11º ou 12º webinar, e todos eles são webinars ricos em informação que, com certeza, podem estar ajudando a visão de negócio de vocês ou a visão de gestão. Mais uma vez, de coração, muito obrigado a vocês pela participação, muito obrigado, Alessandro, e muito obrigado, Thomas. E o Edson também pela coparticipação no nosso webinar. Obrigado a todos, tá? E até logo, boa noite.